Abra comigo a sua Bíblia em Números. Números 2. Aleluia. Graças a Deus agora já estamos conseguindo acertar, né? Acertamos o vídeo, acertamos agora o áudio, estamos acertando todas as coisas. Acho que eles descobriram qual era o problema que estava ali. Tiraram eu de lá. Aí ficou besta. Deu tudo certinho. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala aqui, ó, fique no chamado que foste chamado, né? Quando Cristo falou assim, eu creio que ele estava falando assim, ó, não se intrometa naquilo que não é para você fazer. Mas o Senhor colocou tudo no seu devido lugar. E está colocando tudo no seu devido lugar, né? Eu creio que Deus, ele está fazendo todas as coisas. E tudo aquilo que está acontecendo está vindo do Senhor. Está vindo de Deus. É Ele que faz todas as coisas. Ele sabe o final desde o começo. Então você que está aí na sua casa, a gente que estamos aqui, não fica só assistindo o culto. Você não está aí para assistir o culto. Você está aí para participar do culto. Nenhum culto que você vai é para você só assistir. Deus não chamou você para você ficar assistindo. Deus está chamando você para participar daquilo que Ele está fazendo. De estar ali, fazendo com Ele, trabalhando com Ele, junto com Ele. Então aí você que está aí, a gente vai profetizar daqui, você profetiza daí também. Você glorifica daí também, porque você não está só assistindo, você está participando daquilo que Ele está fazendo. Por isso que para Deus não há distância, não tem distância, por isso que não há altura nem profundidade, nem o que há de vir pode separar você do amor de Deus. Porque Deus não está se importando pela distância, Deus está vendo por o quanto o teu coração está queimando. O nosso coração está queimando pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Então não seja só um telespectador, não procure só saber, procure entrar naquilo que Deus está fazendo. Não procure só saber o que Deus está fazendo, mas procure entrar no que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo grandes coisas, Ele está fazendo grandes coisas. Esse tempo Deus colocou no meu coração que Ele está fazendo as famílias virar um exército. As famílias guerrear e virar um exército na presença do Senhor. Então fala aí na sua casa, fala aí para você que é da família, fala assim, ó, a minha família é um exército na presença de Deus. A minha família, ela guerreia com o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai na frente e Ele está fazendo todas as coisas. E eu creio que eu sinto sim que é Deus que está fazendo tudo isso. Você achou? Números 2, no 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo a insígnia da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas. Agora pula comigo lá no 17. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio do exército, como assentarão as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Aleluia! Agora pula lá no final, 34. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo a sua geração, segundo a casa de seus pais. Aleluia! Fala aí, a sua família, a minha família é exército de Cristo. A nossa família não veio aqui veio aqui passar na terra, mas veio aqui para sair todos juntos como um exército. Não como um escravo da terra, mas como um exército de Cristo. Eu vejo essa passagem aqui e eu me pergunto como que as pessoas estão vendo a minha família. Se você puder fazer essa pergunta para você mesmo. Como que as pessoas estão vendo o modelo da família?
que no meu caso eu estou gerando? Como que as pessoas têm visto a família? Como que a pessoa está olhando a família? O que que as pessoas esperam dessas famílias que serão um modelo? Eu não estou falando num modelo de perfeição, de ser perfeito, porque só Deus é perfeito, mas eu estou falando de um modelo que é do céu, de um modelo que é do reino de Deus, do modelo que só Deus pode trazer, porque a família é algo que é estabelecido pelo Deus, é estabelecido pelo céu, não é estabelecido pela terra, mas é estabelecido pelo Rei dos Reis. Só aprendemos a família, ser famílias e estar unidos como os guerreiros na presença do Senhor, na presença dEle, na presença de Deus, para aprender o que é desigualdade, porque é esse o que nós devemos aprender, e nós só conseguimos aprender a desigualdade dentro da família, porque o maior exército era o exército de Davi, onde o que? Um lutava com a espada, o outro lutava com a flecha, o outro sabia jogar o dardo, um sabia sair na mão, mas cada um tinha o seu jeito, porque a igreja de Deus não é uma igreja feita de tijolo, que todo mundo é igual, todo mundo é quadrado, todo mundo aí se encaixa, não, todo mundo tem que ser assim, igualzinho para que funcione. Não, a igreja de Deus é tudo como pedras talhadas, cada um tem o seu jeito, mas todo mundo tem essa desigualdade, mas cada um sabe trabalhar com o outro, cada um encaixa naquilo que é do outro, sabe aturar o outro. Aí aquele que lança flecha, deixa aquele lutar com a espada. Ele não arranca a espada dele e fala, não, você vai ter que lutar flecha, porque é assim que tem que fazer, é assim que eu sei fazer, então é assim que você vai fazer. Não, são famílias que lutam como um exército de Cristo, que sabe aturar um ao outro. Por isso que a igreja de Cristo, a gente vê assim no Antigo Testamento, sendo tudo como as ovelhas. Somos ovelhas, e a próprio Deus fala assim, compara a gente como ovelha. No Antigo Testamento era assim, nos Salmos Davi falava que ele é o bom pastor, nós somos a ovelha, mas tudo isso era para um cuidado de Deus para nós. E a igreja não está para juntar ovelha, a igreja está para juntar filhos, como uma família. Porque se você juntar um monte de ovelha, no final vai dar um curral de ovelhas. A ovelha cresce e se torna, sabe o que? Ovelha. A ovelha só se torna ovelha, mas se você gera filhos espirituais dentro da casa de Deus, filhos espirituais que aprendem a seguir a Deus, se você gera filhos espirituais, os filhos vão se tornar pais, e filhos vão se tornar pais, e há um crescimento da igreja de Deus, da igreja do reino de Deus, da igreja que é do Senhor. É uma família, e dentro da sua casa há uma família, há um exército de Deus. Você consegue ver aqui essa passagem aqui, aonde o Senhor, ele falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão a sua tenda, e cada um debaixo da sua bandeira, segundo a insígnia da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação, os assentarão a sua tenda. É a família que está saindo do Egito, está saindo da mão de Faraó. Era apenas escravos, era apenas famílias feitas de escravos, que eram pedintes, que fazia tijolo em troca de comida. E depois, quando eles saem dali, eles passam primeiro no deserto, para depois virar um exército que chega à terra prometida e alcança a promessa. Quem é que vai alcançar a promessa? É o exército. Quem é que vai alcançar a promessa? É aquele que se tornou um exército, mas para se tornar um exército teve que passar pelo deserto. Então toda a aprovação, que é aquilo que nós chamamos de guerras, toda essa aprovação, toda essa guerra, toda essa luta, tudo isso está vindo para fazer da nossa família um exército do Senhor. Está vindo para ter de dentro de cada lar sair um exército na casa do Senhor. Para formar esse exército tem que passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto para esse exército
passar pelo deserto para que esse exército seja gerado. E eu vejo assim, esse deserto, tudo isso acontecendo, cada um tendo que ficar na sua casa. É Deus fazendo o exército dele, irmãos. É Deus levantando as famílias como o exército dele. É Deus fazendo da vontade dele, se juntando e aprendendo a cada um andar com a desigualdade do outro. Porque talvez o seu filho não vai pensar como você pensa, não vai querer fazer aquilo que você faz, mas ele vai aprender com você a ter o caráter de Deus. Talvez ele faça outra coisa, mas o caráter ele vai ter de você, o que você está passando. Ele fala assim, ó, quando você estiver em guerra, cada um vai seguir a sua bandeira. Vai seguir a bandeira do pai, daquele que é o sacerdote, daquele que está na frente da casa. É a bandeira, é insígnia. Vai seguir a bandeira. E qual é a bandeira que os homens estão levantando? Qual é a bandeira daquele que estão na frente de um lar estão levantando? É a bandeira da cruz, é a bandeira da salvação, é a bandeira de Cristo. Porque se o modelo de pai, o seu modelo de amigo, o seu modelo que está dentro da sua casa para o seu filho tem que ser mais forte do que aquilo que está lá fora. Talvez o modelo do amigo dele está sendo mais forte do que o seu modelo de amigo para o seu filho. Porque na hora da adversidade ele vai procurar um amigo, ele vai querer alguém para conversar. E eu vejo muitas histórias assim. Eu prefiro falar com um amigo do que falar com o pai. Eu prefiro falar com a amiga do que falar com a mãe. E conta com aquele que está lá fora, porque sente mais liberdade de falar com aquilo que está fora de casa do que aquilo que está dentro de casa. Não, é isso que Deus está fazendo, irmãos. Deus está levantando uma família exército que sabe trabalhar com a desigualdade, mas sabe ouvir, sabe falar, mas sabe conviver junto de acordo com aquilo que é de Deus. E mesmo quando o filho erra, porque filho erra, mas ele vai saber que o pai está lá presente. Ele vai me corrigir, mas ele vai me direcionar. Ele tem o melhor para mim, não é os meus amigos. Os meus amigos, eu não estou falando que a amizade tem que ser excluída. Eu estou falando que a amizade é boa também. Mas tome sempre decisão pelo aquilo que o seu pai está querendo falar. Pelo aquilo que o pai está direcionando. Pelo aquilo que o pai está falando. Sentir mais confortável o pai passar mais isso. E às vezes o problema não é no filho. O filho é uma vítima. E talvez o problema nem seja no pai. Também é uma vítima daquilo que está vindo. Mas põe um ponto final e começa a colocar tudo na mão de Deus. Começa a deixar Deus fazer todas as coisas. Começa a deixar Deus fazer esse modelo de família que está aqui na Bíblia, colocar dentro da minha casa. Aí você vai saber se comportar como aquilo que é para se comportar, de acordo com a vontade de Deus. Talvez você não vai falar sim para tudo, talvez você vai ter que precisar falar um não. Não, mas aí o meu filho vai virar, não vai querer mais me ouvir, não vai querer mais saber. Não, irmãos, ande naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está colocando sobre a nossa vida. Se hoje é todos nós em casa, se hoje é a família assim, então é porque Deus está querendo fazer algo nas famílias. É porque Deus está querendo mover algo no meio das nossas casas, dos nossos lares. E quando eu li isso daqui, qual é a bandeira que nós estamos levantando? Qual é a bandeira que está sendo levantada na minha casa? O que as pessoas olham e vê? O que eles tiram de conclusão? Porque eles vão ver e vão falar, ali tem uma família que serve a Deus. Mesmo às vezes achando que não, eles fazem algumas coisas erradas, faz assim, faz aquilo, mas eles são de Deus, porque tomam algumas conclusões erradas. Mas depois eles veem que aquela família é uma família de Deus. Aquela família é uma família que segue os princípios bíblicos. Os princípios que é aquilo que é de Deus, aquilo que Deus vem ensinando. Deus ele tira todo o povo do Egito,
debaixo de uma escravidão e faz todos virar um exército, passando por um deserto. Chega de ficar sendo escravizado pelo mundo, sendo essas coisas que vêm para tentar escravidar. Não. A sua família é um exército. E ela vai lutar e ela vai levar essa bandeira do Evangelho. Ela vai levar essa bandeira de Cristo, essa bandeira que é a cruz, essa bandeira que traz a salvação, que traz a palavra de vida. Vai carregar essa bandeira e todos nós juntos como um exército na presença do Senhor. E Ele sendo digno de todas as coisas, Ele fazendo todas as coisas, movendo todas as coisas. Olha o que a Bíblia fala, abra comigo lá em Salmos. Salmo 127. Lindo esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que Glória tudo ele é. Salmo 127 diz assim: Oh, quão lindo esse nome. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que as edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele o seu amado o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como as flechas na mão do valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia. Primeiro ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar. Se o pai não edificar a casa, em vão será os trabalhos dos filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser o trabalho do filho. Os nossos filhos não vão trabalhar em vão, porque está na mão dos pais. Imagina nessa guerra onde o Senhor nos ensina, aquele que levanta a bandeira. Quando estava em guerra, o pai da casa que levantava a bandeira, todos os filhos corriam e eram direcionados. Quando um começava a sair, um começava a ver, o pai começava a ver que a família estava sendo dispersa, ele levantava a bandeira, e quando os filhos viam a insígnia, todos correram e se juntavam para se organizar, porque estava sendo perdido. Aí o pai, às vezes, porque não levanta a bandeira, se distrai, às vezes os filhos se perdem, começa a sofrer em guerra, começa a perecer, as coisas começam a acontecer, porque está com a bandeira abaixada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser os filhos guerrear lá fora, vai ser em vão os filhos sair, se não tiver um pai para edificar, para mostrar, para trazer. Porque pode ter certeza que o pai que enche deles aljavas não será envergonhado à porta. Não será envergonhado à porta. Eles são flechas na mão do valente, irmãos. São flechas, por isso que a igreja, elas são formadas de filhos, porque essas são as flechas dos valentes. Primeiro ele fica ali na aljava, ali guardado. Dá a impressão que nunca tem oportunidade, né? Dá a impressão que nunca vai falar, dá a impressão que Deus nunca vai usar, vai ser ali, vai ficar no banco. Não, você só está na aljava, você está sendo preparado, sendo guardado. Porque depois você vai ser colocado no arco. Primeiro ele vai puxar você para trás. Primeiro vai dar a impressão que vai dar tudo errado, que não vai dar certo, você não vai saber falar, você não vai saber agir, você não vai saber o que tem que fazer. Não, você está indo para trás para pegar mais força, para ir para frente. Mas é Deus que está fazendo, é Deus que está abençoando, é Deus que está trabalhando. E os filhos vão atingir ao alvo. Os filhos vão acertar o alvo, porque quem dá a mira é o arqueiro, não é o arco. A igreja é só uma plataforma para os filhos ser lançados, irmãos. Só para ser lançado, por isso que é os filhos, e os filhos vão virar pais. Então, somos a ovelha de Deus pelo cuidado.
Todos nós aqui somos assim considerados como ovelhas. Porque no Antigo Testamento ele vinha assim, ó, falando como ovelha. Vocês são ovelhas, porque a ovelha escuta a voz do pastor. Porque a ovelha tem que escutar a voz do pastor. E pelo cuidado ele fala aqui, ó, vocês são minhas ovelhas, porque eu vou cuidar de vocês como ovelha. Mas veio Cristo e você nasce de novo e nasce como filho. E com grande amor nos tem concedido ao Pai que fossemos chamados de filhos. E não só chamados de filho, mas sendo tratado como um filho. Porque Ele só não chama você de filho, Ele trata você como um filho. Ele trata você como um filho. E se a gente seguir aqui depois de Salmo 127, vem o quê? Salmo 128. Mas fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Primeiro ele começa a falar: se o pai não edificar a casa, então vai ser o trabalho do filho. E o filho, ele vai trabalhar naquilo que o pai está edificando. O que nós estamos edificando para os nossos filhos? O que é que nós estamos ensinando a ele? Ou será que nem com nós eles estão aprendendo? Estão aprendendo com um modelo que está mais forte lá fora, com um modelo que ele acha que pode contar lá fora. Lembra? Não que você não possa contar com uma amizade. Você pode escutar o conselho. Você pode, mas nunca vire as costas para o seu pai. Pegue sempre o conselho do pai. Guarde sempre o conselho do pai. Ande sempre com o conselho do pai. Porque aí você vai funcionar nesse exército que é a sua família. Você não é o soldado que vai encaixar num outro exército. Não, você é o exército naquilo que Deus colocou. Deus não colocou você na família errada. Deus não colocou você no lugar errado. Não, você nasceu no tempo certo, na família certa, no lugar certo e na hora certa. Deus não fez nada fora do normal. Ele fez tudo ali certo. Você está no lugar certo, foi feito do modo certo, do jeito certo. E depois ele começa a falar sobre o quê? Sobre a família. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que levanta a bandeira de Cristo, que na casa dele ele levanta a bandeira do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, que levanta a bandeira do reino de Deus. Porque feliz ele será, a sua esposa será como uma videira frutífera. Uma videira frutífera fala o quê? De uma mulher alegre. Glória a Deus, minha esposa não para de dar risada. Fala. Vira a câmera para não dar assim. A esposa frutífera. Os filhos como um pé de oliveira. Os filhos como uma planta de oliveira à roda da tua mesa. Serão filhos abençoados, filhos curados, filhos prósperos. Que a oliveira era isso, é o que trazia o azeite. O azeite era o que trazia a prosperidade, que trazia a cura. Fazia a unção. São filhos ungidos na presença do Senhor, filhos curados, filhos abençoados. E aonde que eles vão estar assim, curados, abençoados? Na roda da tua mesa. Por isso que vai deixar o pai e a mãe, o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir a uma mulher e se formar uma outra família. Um outro exército vai sair dentro desse exército que está aí dentro da sua casa. Um exército vai sair, vai começar a ser gerado, porque ele teve uma base de exército que é aí, que é a sua mesa. Por isso que os filhos vão ficar à roda da sua mesa quando você teme ao Senhor, quando você levanta a bandeira de Cristo. Ei, Deus está ajustando as famílias, Deus está ajustando as casas, fazendo de acordo com a vontade dEle, formando um exército em cada casa. Então se une, ora com seu filho, busque mais com ele, ore com a sua esposa, junte mais em oração. Fala para ele, desliga aí um pouquinho o videogame, vem orar com o pai. Ei, aqui ó, vem aqui ler um pouquinho.
E às vezes não é só questão de, não, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar lendo a Bíblia. Não, brinca um pouquinho com ele. Escuta um pouco ele. Às vezes são filhos órfãos de pai vivo. Não, seja presente, seja ausente. Que você esteja lá com a sua presença, com o seu carinho. Seja o seu melhor modelo, tem que estar lá na sua casa, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu não estou falando que você tem que ser duas pessoas, não, tem que ser uma pessoa lá fora, não uma pessoa aqui dentro. Não, eu estou falando que é o mesmo jeito que eu trato a minha esposa, eu não trato nenhuma mulher. O jeito que eu trato o meu filho, eu não trato nenhum menino. Não, então você despreza os outros? Não. Você trata com carinho, trata com atenção. Da mesma forma, mas em casa, com o filho, ele tem um modelo de pai. A sua mulher tem que ter um modelo de marido. O seu marido tem que ter um modelo de mulher. Mas isso é uma família, isso é o exército de Deus, que saiu debaixo de uma escravidão, mas virou um exército que alcançou a promessa. Vai alcançar a promessa aquele que vira um exército e sabe guerrear. Um sabe interceder, um vai saber orar, um sabe lutar com a espada, outro sabe fazer assim. A igreja é um grande exército por causa disso, porque são pessoas, cada um com o seu modelo, cada um sabendo lutar em uma área, fazer algo. A igreja é feita de pedras. Pedras, uma muralha vai ser construída, um muro vai ser construído, seja construído de pedras. Ele fala aqui, ele fala no Salmo 127, que se o pai não fazer, não vai adiantar nada. E depois ele fala, aquele que teme o Senhor, ele começa a falar de família. Começa a falar das famílias, ó, se seguir, será abençoado. Ele vai viver, com quem que ele vai viver? Pois comerá do trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira. Ele começa a falar dos filhos, depois fala assim, eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém, em todos os dias da tua vida, irmãos. Em todos os dias da tua vida. Tudo que Deus faz é para durar pro resto da sua vida, irmãos. Tudo que Deus tem é para durar pro resto da sua vida, o resto da sua vida. Por isso que o filho ele sempre vai estar junto com o pai, vai guerrear junto com o pai pro resto da sua vida, irmãos. Não é só apenas a ovelha não é um modo de nós para com ele, mas ela é dele para com nós. Porque senão as ovelhas só vai ficar pedindo comidinha, só vai ficar pedindo um alimento quando está com fome. Só corre quando está com fome. Não tem senso de direção, né? Você que já viu que a Bíblia fala sobre ovelha, estuda sobre o que é o comportamento da ovelha, como que ela trabalha, como que ela trata. A ovelha mãe, quando ela tem um filhote, se você pega o filhote e levanta o filhote assim, a ovelha fica gritando porque acha que perdeu o filho. E ela só vai atrás em busca de comida, só quer comer, só quer se alimentar, vai engordando, vai enchendo. Não, você é filho de Deus, você é chamado de filho de Deus agora, irmãos. O trato dele conosco é assim, é como o pastor, e a gente escuta a voz dele, mas o seu comportamento tem que ser de filho. O seu coração tem que ser como de criança, mas a sua mente tem que ser de governo. Você veio para governar, Deus te deu isso, Cristo veio trazer isto, o domínio de todas as coisas, o governo sobre tudo isso. Por isso que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. Seja um rei, seja um Senhor, que Ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, Ele não vai fazer nada se a gente não tomar uma atitude, se a gente não tomar uma posição e levantar uma bandeira e falar, na minha casa é o Senhor. Na minha casa é a bandeira de Cristo, é a bandeira do Senhor, e vamos guerrear assim, vamos sair em oração assim, vamos buscar assim, vamos trabalhar assim. Não, irmãos, não espera que eu vou chegar lá na sua casa e eu vou falar assim, ó, Deus mandou pintar a sua casa assim, Deus mandou fazer assim. Não, irmãos.
Somos os pastores da igreja, não lá da sua casa. Lá da sua casa, se você não colocar as coisas que tem que ser, aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que está acontecendo, você é o sacerdócio da casa. Lá é você que tem que ver o que está acontecendo, o que está agindo e colocar um ponto final em algumas coisas, colocar uma vírgula em algumas coisas, parar para escutar, parar para ensinar, parar e ter a comunhão de volta. Você já viu, o que mais destrói é a abundância. Quanto mais tem, quanto mais vai conseguindo, parece que mais vai separando as famílias. Enquanto tá lá com um arroz, um ovo, assim, a gente até ora, né? Tá um arrozinho, um ovinho, e a gente pega o arrozinho, o ovinho, corta, separa, todo mundo senta na mesa. Aí o filho vai pegar o ovinho, não pega, vamos agradecer primeiro, vamos orar primeiro. E ora: Deus, obrigado, Senhor, por esse ovo, por esse arroz. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o alimento de hoje. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos sustentado, e amanhã o Senhor vai mandar outro ovo, eu creio. O Senhor tem nos sustentado, e a miséria traz isso e isso. Aí você sabe viver no pouco, mas não sabe viver no muito. Porque Deus, quando tira você do pouco e coloca no muito, aí, amém, não precisa nem orar, tem bastante, come. Aí você não sabe nem o que o seu filho gosta, o que o seu filho não gosta. Cada um faz seu prato, senta, nem na mesa, senta até no outro lugar, um come, você não sabe o que a pessoa perde, o convívio. Mas não se perca. Se você tem um princípio, se você conhece o princípio, não se perca pelo caminho. Ande sempre com a bandeira levantada, porque Ele vai direcionar o homem que teme ao Senhor. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele mostrará o caminho que deve seguir. Salmo 127, eu acho. Não, 127 que a gente falou. Salmo 27, eu acho, né? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve seguir. Se você vai temendo, se você vai levantando essa bandeira na sua casa, na sua família, você anda com essa bandeira levantada, Ele vai mostrando o caminho que você deve seguir, aquilo que você deve fazer, irmãos. E quando você pode, Deus pode trazer a bonança, você pode ter as coisas, mas você vai saber o que seu filho gosta, o que seu filho não gosta, o que ele quer. Não, filho, não, faz o prato da sua esposa, faz o prato dela. Vamos, pode deixar que eu vou fazer o prato para você de comida. Eu sei tudo que você gosta e não gosta. E vai lá. Leva ela para almoçar num restaurante. Ah, não tá tendo restaurante aberto, ó. Desculpa, amor. Ela tava comemorando ali, mas... Mas faz você então a comida que ela mais gosta. Aê, aleluia. Faz você a comida que ela mais gosta. Ou você só pegava e sentava e comia e não sabe. Faz ou troca o papel também. Você lembra da comida que o seu marido mais gosta? Oh, aleluia. Essa é a hora que você glorifica Deus. Mas faça. Mas o problema é que às vezes na abundância as coisas vão se separando. Às vezes até no restaurante cada um faz seu prato. Eu lembro quando eu ia almoçar na casa da minha avó falava assim, ó, pode comer tranquilo, Tiago. Tiago é meu irmão, pode comer tranquilo, Tiago, que a avó não pôs cebola, porque sabia que ele não gostava de cebola. Meu pai fazia a maionese, falei, não, pode comer, porque tá com pouca maionese, porque o Rafael não gosta de maionese. Mas não pegava e falava assim, não, eu gosto assim, eu faço assim, e é mais gostoso assim para mim. Não, o Pai é nosso, as dívidas é nossa, é tudo assim que Ele ensinou, é tudo nosso, não é o meu. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou trabalhar do meu jeito, não é assim que eu gosto, então é assim que eu faço. Não, uma família de Deus vai pensar no outro, vai pensar no próximo, vai falar, não, peraí, o pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas é nossas, e Ele vai nos livrar do mal, e amém. Essa é a oração. Jesus não ensinou a gente orar, Pai meu, me dá o meu pão de cada dia. Não, Ele falou, Pai nosso que está no céu, dá o pão para nós. Tá vendo quem está do seu lado, a família que está do seu lado? Esse aí é o exército que está guerreando com você. Então fala para ele assim, ó, eu estou guerreando por você. Aponta para quem está do teu lado, para quem está aí, ó, da sua família, fala, eu estou guerreando por vocês.
Eu estou lutando por vocês. Eu dependo de vocês. Um depende do outro, um faz com o outro, irmãos. Essa é a família. Não é cada um sai fazendo. Não, eu acho melhor assim, eu vou fazer assim porque eu vou ficar mais confortável assim. Não, mas tem uma mentalidade coletiva. Isso é reino de Deus, que tem a mentalidade coletiva. A gente voltando lá para o Números 2. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Aleluia. Números 2, 17 fala assim: então partirá a tenda da consagração com o exército dos levitas no meio do exército. Como assentará as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Cada um marchará no seu lugar segundo as suas bandeiras. Cada um vai fazer segundo a sua bandeira. O pai que está levantando a bandeira, a família que tem a bandeira levantada, não terá filhos despertos, mas terá filhos sentados à roda da mesa. Terá filhos guerreando junto. E quando a Bíblia fala assim, ó, vai deixar e vai formar outra, ele não está falando que vai abandonar, ele está falando que vai deixar. Abandonar e deixar é diferente. Eu deixei o pai e a mãe, me juntei a uma outra mulher e fiz um outro exército. Mas eu não abandonei o meu pai e a minha mãe. Eles ainda aconselham, eles ainda dão direção, ele ainda fala e eu ainda escuto. Segundo a sua bandeira, seus filhos vão fazer segundo a bandeira que você está levantando, segundo a bandeira que você está declarando, clamando. A bandeira é o que? Um ato de identidade. É como se fosse a pátria. Nós temos a bandeira da pátria, que é a bandeira brasileira. É a pátria. A pátria, a palavra pátria vem da palavra pai, que é o pai. Qual é o pai que você está seguindo? Qual é o pai para os filhos? Se junte aos pais. Pais, se junta aos filhos. Porque será que esse é o momento onde Deus está convertendo o coração dos filhos aos pais aos filhos? Esse é o momento que Deus está fazendo da família um grande exército. Está tirando de um baixo de escravidão, de um governo de escravidão, passando por um deserto agora, mas vai virar um exército na presença do Senhor, que leva a bandeira de Cristo, a bandeira de salvação, a bandeira de uma família alinhada com um modelo de Deus. Porque lembra, modelo de família tem um modelo de Deus. Só Deus tem um modelo de família, porque família não foi criada pela terra, família foi criada por Deus. Foi Deus que constituiu a família, não foi a terra. Então não é a terra que vai nos ensinar a andar como família, mas é Deus que vai nos ensinar a andar como uma família. Então fala para quem está do seu lado assim: eu quero guerrear com você. Eu vou guerrear com você. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Deus. É um precisando do outro, um andando com o outro e um agindo com o outro. Quando aquele povo sai da terra, eles começam a andar na primeira cidade que eles entram. Ele encontra Jericó. E nessa primeira cidade Deus fala assim: ó, não pegue nada, não tire nada dessa cidade. Então teve Acã, que foi lá e pegou a capa, pegou os ouros e escondeu debaixo da tenda, debaixo da casa. Uma família onde onde Deus tinha dado uma direção. Lembra? Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele mostrará o caminho.
Mas teve um que não temeu a Deus e saiu dos caminhos, então fez aquilo que não era da vontade de Deus e escondeu. Porque a primeira cidade de Jericó, que eles ganharam, que era Jericó, Deus falou para não pegar nada, porque o primeiro foi consagrado para Deus. O primeiro sempre é do Senhor. Mas Acã foi lá e pegou. Então Deus foi mostrando. Primeiro ele começou a fazer o sorteio. Depois, quando eles foram entrar em guerra com a próxima cidade, que era a cidade de Ai, foram entrar em guerra com a cidade de Ai, chegaram lá, perderam pela cidade, uma cidade que era menor que a cidade de Jericó. Eles pensaram, como é que a gente lutamos, ganhamos em Jericó, e agora uma cidade menor ainda a gente perdemos? Então Deus ele falou assim, ó, vocês perderam porque há pecado entre vocês. Só que Deus ele não falou assim, ó, o pecado está nele, ó. Deus não vai falar assim, ó, o pecado está nele, é ele aqui, ó. Deus não vai acusar e falar, mas Deus vai dar a oportunidade para se arrepender. Talvez hoje seja uma oportunidade para você se arrepender, para a gente se arrepender ainda mais. Mas Deus primeiro ele começa a fazer o sorteio. Primeiro sorteia a tribo, depois sorteia a casa, depois sorteia as famílias, até chegar em quem estava o pecado. Cada sorteio era uma oportunidade para que ele pudesse falar assim, Acã podia chegar e falar assim, não, ó, fui eu que fui lá e escondi debaixo da tenda. Deus falou para não fazer e eu fiz. Fui eu que fiz errado, fui eu que fiz assim, fui eu que não deveria ter feito, fui eu que não deveria ter falado, fui eu que não deveria ter colocado isso num lugar que não era para colocar, foi eu que andei debaixo, fora dos estatutos de Deus, foi eu que fiz algo que não agrada a Deus. Ele poderia contar com a família dele, ele poderia contar com a esposa, poderia contar com os filhos. Deus deu essa oportunidade para que ele pudesse falar, mas Deus falou assim, não, vai, escolhe a tribo, da casa até chegar nele. E quando chegou nele, quando era Acã, ele até falaram para ele assim, se você tivesse falado, mas agora Deus está chamando você lá no centro do arraial, vai lá, chama a sua casa, chama a sua família. E eu fico imaginando, imagina o homem chegar lá e falar, ó, junta aí os nossos filhos, junta aí tudo, a família, tudo, vamos, estão chamando a gente lá no meio. E lá eles foram apredejados e mortos. Fico imaginando ter que juntar tudo, juntar os bois, juntar tudo. E os filhos perguntando, o que vai, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, para onde que é, por uma decisão de que um que estava na frente abaixou a bandeira. E vai morrendo, as coisas vão separando, as coisas, e no final é uma família quebrada, uma família morta. Se você olhar espiritualmente, cada um já foi para um lado, não tem os filhos à roda da mesa, a esposa já não é uma videira frutífera, já não perdeu a alegria de estar em casa. Lembra que que nesse momento que a gente está mais tempo em casa, se você se sentir aprisionado dentro da sua casa, tem algo errado. Na sua casa é o lugar que você tem que sentir mais liberdade em falar aquilo que você tem, a mais liberdade de poder abrir o teu coração e contar com aquilo que está dentro da sua casa, de falar assim, ó, eu pensei em algo errado aqui, me ajuda aqui. Porque aquele que vai estar do teu lado não vai estar para pisar, mas vai estar para poder te ajudar, vai poder para falar, não, tá bom, então vamos orar junto, vamos, mas Deus vai perdoar, Deus vai fazer, mas vamos andar junto, vamos guerrear junto, vamos sempre estar junto. Não, mas acaba escondendo, acaba tirando, e às vezes as pessoas de casa são as últimas a saber. Aí prefere contar com um amigo, oh, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não conta com a esposa que está do lado, dormindo e acordando junto, buscando, guerreando junto, cuidando da casa, cuidando do lar dos filhos, lutando junto. Não, Deus está alinhando as famílias e fazendo dela um grande exército.
fazendo dela um grande exército com o modelo de Deus. Porque os pais não vai ter a consciência, não, vai ter os filhos, não, para poder crescer e se tornar pais. Vai ter filhos não para poder me manter, para poder fazer as coisas para mim, para poder fazer isso para mim, e eu quero para mim. Não. Eu fiz filho pensando em mim. Mas é a cultura de Deus, que o reino de Deus, que essa bandeira do reino de Deus seja estabelecida nas casas daqueles que seguem. Seja o exemplo que aí as pessoas vão olhar e vão ver, essa é uma família que segue ao Senhor. Essa é uma família que está cheia do Espírito Santo. Essa é uma família que Deus fala. Essa é uma família que Deus está presente. Você vai receber visita e as visitas vão ser transformadas, vão receber algo, vão ver de Deus. Deus pode levar você na casa de alguém. Deus pode fazer todas as coisas, mas que as famílias vão ser constituídas debaixo da vontade de Deus. Serão famílias feitas como um exército. Você vai contar, você não vai precisar esconder o seu pecado debaixo, até que Deus venha e Deus. E às vezes a gente vê um Deus mau, né? Um Deus que matou uma família, mas ninguém vê o tanto de oportunidade que Deus deu para aquela pessoa se arrepender, para aquela pessoa voltar. Vai chegar um tempo que não vai ter tempo mais de arrependimento. Vai chegar um tempo que vai acabar. Mas o tempo que nós estamos vivendo, talvez hoje seja o tempo de se arrepender, o tempo de contar com aquilo que está dentro de casa, o tempo de contar com aquilo que está do nosso lado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, mais uma oportunidade que Deus nos dá para a gente nos arrepender e a nossa família ser uma família como um exército, uma família como um exército. E a gente vai entender a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, obrigado pelo pão nosso, perdoa as nossas dívidas. Que família é essa que Cristo veio nos ensinar a nos comportar? A família que saiu, essa família que nós lemos que saiu debaixo de uma escravidão, passou pelo deserto para poder virar um exército. Toda essa luta, essa luta vem para nos edificar, para nos fortalecer, para nos unir, para nos tornar uma família em exército. No último aqui que a gente lemos, diz assim: e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenava a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada um segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está trabalhando, não vai parar em você. É para que os seus filhos se tornem pais e alcance a próxima geração. Então você, quando a palavra fala que você vai ser abençoado, e os seus filhos abençoados, e os filhos dos seus filhos vão ser abençoados. A bênção que você está recebendo hoje vai alcançar gerações. O homem que teme ao Senhor, ele saberá o caminho que deve seguir, e esse caminho os filhos já vão aprender e os netos vão receber. Aquilo que Deus tem para nos dar, aquilo que Deus está formando, talvez Ele está começando na gente, estão começando a formar na gente, mas os nossos filhos, os nossos netos vão estar bem maior. Hoje a gente anda, os meus filhos podem correr, mas meus netos vão voar, vão estar mais alto, mais longe, acreditando mais, fazendo mais, buscando mais. Não, mas a nossa fé é para nós buscar as nossas coisas, para nós conquistar as nossas coisas. Deus não deu fé para isso, Deus deu fé para a gente andar naquilo que Deus está fazendo. A fé que Deus nos dá é para a gente acreditar no que Ele está fazendo, não no que nós estamos fazendo. Aí a gente confundimos a nossa fé como um pensamento positivo. Não é um pensamento positivo, irmãos, é fé para entrar naquilo que Deus está fazendo. A fé não é para que se materialize aquilo que eu estou imaginando. A fé não é para que aquilo se torne real, para que aconteça aquilo que eu tenho vontade. Mas a fé é para acreditar, mesmo que seja bom ou seja ruim.
mas que seja a vontade de Deus. E para mim entrar naquilo que Deus está fazendo, para mim acreditar naquilo que Deus está fazendo e nunca sair debaixo da vontade de Deus. Porque aí a sua casa será abençoada, os seus filhos serão abençoados, os seus netos vão receber aquilo que você decidiu hoje, talvez, a levantar a bandeira de Cristo na sua casa e falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu levanto essa bandeira e eu quero que, e a partir de hoje eu quero aprender contigo. E o Senhor vai ajudar nas suas fraquezas, o Espírito Santo vai ajudar em todas as coisas. Por isso que Ele nos deu o conselheiro, o Pai, para nos aconselhar. Por isso que Ele fala: o homem que teme ao Senhor, Ele ensinará o caminho. Experimenta começar a temer o Senhor, experimenta começar a colocar tudo na mão dEle, experimenta colocar a vida na mão dEle. Se entrega para o Senhor e deixa Ele fazer todas as coisas, Ele mover todas as coisas. A igreja pode ficar de pé comigo?